Olá, meus queridos, sejam bem-vindos aqui ao primeiro vídeo do Clube de Leitura, Leituras com Sotaque, certo? Este vídeo era para ser uma live, tiveram alguns problemas que foram pessoais e outros também técnicos. E bom, estamos hoje aqui nas instalações do SESC, o SESC da Avenida Paulista, hoje, 25 de janeiro, que é o aniversário da cidade de São Paulo. Então, acho que é bem simbólico para mim fazer este vídeo desde aqui, porque há exatos 8 anos eu estava chegando nesta cidade. Hoje, dia 25 de janeiro de 2018, eu estava chegando na cidade de São Paulo para morar de vez, né? Então, é uma cidade que mudou minha vida, que mudou meu jeito de pensar, de enxergar as coisas. E para mim estar aqui hoje termina sendo meio interessante, meio simbólico, certo? Eu vou estar falando hoje, neste vídeo particularmente, vai ser sobre o que o Clube do Livro, como nasce, por que nasce, quais são as ideias por trás deste Clube do Livro, né? É, Vamos começar pelo fato de que ele é criado pela editora Papacho. A editora Papacho ela surgiu em outubro de 2024, é, e eu queria começar explicando o nome da editora. Ela se chama Editora Papacho porque a Papacho é uma palavra em Nahuatl que significa espremer, certo? Segundo a Real Academia Espanhola, ela significa um abraço afetuoso. E segundo a origem dela, o nahuatl, ela significa espremer. Mas no México, particularmente, esta palavra ela é entendida como um abraço carinhoso, forte, reconfortante, um abraço com a alma. Estou adorando fazer com este microfone, este lápis que trouxe meu irmão da Venezuela. É o lápis com que eu estudava na escola, desta cor particularmente. Então, para mim, é muito simbolismo. Estou muito feliz, gente. Continuando, está sendo uma papacha, a verdade, utilizar este microfone improvisado. Mas a verdade, então, é isso. A papacha, ela termina sendo uma palavra que significa abraçar com a alma. E para mim, a literatura tem que fazer isso. Tem que ter abraçar com a alma totalmente. E por isso que surgiu a papacha, quando surgiu no 2024, ele surgiu como um refúgio para vozes literárias que elas ecoam entre culturas. Eu vou colocar um slide aqui no fundo para vocês acompanharem. Quando fala esse ecoar entre culturas, você pode se perguntar o que pode significar isso, né? E é que para você que não nasceu no Brasil, mas que você adotou a cultura brasileira, as culturas terminam ecoando em você. E aí você fica num mixto entre o qual cultura você deve abraçar mais ou deve se identificar mais. E algumas vezes você não precisa disso. Inclusive, eu estava lendo um livro, Ensaios e Estudos Literários, do Robert Font. E eu fiz aqui uma remarcação de duas coisas, né? É, que é um pouco a matriz de origem tanto da editora Papacho como do Clube do Livro, né? O Jorge Luiz Borges, ele fala que a gente tem que reconhecer o fato de que ninguém na América Latina se sente realmente latino-americano, né? E, e eu consegui constatar isso um pouco quando você vê, por exemplo, que que tem muitos brasileiros que não conhecem, não reconhecem a cultura literária latino-americana, reconhecem o que foi criado aqui no Brasil, o que continua se criando aqui no Brasil, mas não reconhecem realmente quem ou os escritores latino-americanos que têm criado ou difundido essa identidade, né? E ele o Roberto Font, ele fala que não precisa prestar maiores detalhes nem ter uma memória fotográfica para ver nas pessoas, nas suas atitudes, nos que falam, nas suas expressões, nos lugares que eles frequentam, o seu modo de pensar, de conversar, de se sentir, de se comunicar, os gostos, entre outros, para entender sem maior dificuldade a versão natural pelo nosso e a idolatria permanente pelo outro. Então, a gente sempre escuta, não, a literatura russa, a literatura inglesa,
mas a literatura própria, a que nasceu aqui em Latinoamérica, que foi pensada em espanhol, traduzida a português, que existe pouco, ou a que foi traduzida, o inverso também é verdadeiro. Quanto pouco da literatura brasileira é conhecida em Latinoamérica. Então, este clube do livro nasce como isso, né? A Papacho, na verdade, surge como esse espaço de interconexões culturais, onde escritores podem dar a conhecer, que tenha essa pluralidade cultural, possam dar a conhecer sua visão, seja pensando, sonhando no espanhol e trazendo para o português, né? E aí na Papacho a gente está utilizando várias plataformas para dar a conhecer essa polivalência cultural. A gente tem o podcast Literatura com Sotaque, certo? Onde a gente faz uma leitura com sotaque de textos escritos em espanhol, traduzidos ao português ou textos em português. A gente tem os microcontos, que é um jeito de pessoas que pensam em espanhol, criam literatura em português e dão a conhecer sua visão do mundo através destes microcontos, né? O último que a gente publicou se chama A Cicatriz, e o último episódio do podcast também tem a ver com a leitura deste conto. Né? A gente não fica também por aí, a gente faz publicações de livro, né? A gente tem A Última Dragoa, de Erika Villarruel, ela é uma venezuelana, e neste livro ela se baseia no realismo fantástico para contar histórias onde tenta explicar o processo de reconstrução, de recomeço, né? Através da ficção fantástica, e é determinado como um dos primeiros livros de ficção de cura criado aqui no Brasil. Eu mesmo também publiquei meu livro com a Papacho. O livro Fomos Feitos Palavras, é uma espécie de TCC em português, onde faço meus estabelecimentos, meus estudos sobre o processo de escrita criativa. E a Erika está trabalhando no seu próximo livro para este ano 2025, que se chama Desbeijos Tontos, que também traz um pouco de autoconhecimento através dessa busca profissional em um mercado machista, que é o mercado literário. E ela viaja até Cusco para descobrir, através de um chiclete, através da literatura romântica, ela está fazendo este descobrimento. Um romance que está sendo bem interessante o processo de edição dele. Mas a gente quer dar a conhecer muito sobre a cultura nossa, e sobre a cultura latino-americana, e sobre a cultura hispano-americana. E para isso também criou o Clube do Livro. Então, o Clube do Livro, Literatura com Sotaque, ele está focado na celebração da riqueza literária que tem a América Latina, e ele proporciona aos participantes um jeito de se de imersão nas obras mais representativas da região, bem seja escritas em espanhol, traduzidas ao português, ou bem seja da literatura portuguesa. E é uma forma de tentar nos afastar um pouco disso, dessa adoração do outro, e começar a entender um pouco mais o que é o nosso, o que é nosso, o que é realmente da Cosa Nostra, né? O que realmente faz parte de nossa Latinoamérica, né? O clube ele foi definido para ler 6 livros este ano, né? E a gente está começando com A Casa dos Espíritos, de Isabel Allende, que vai ser nos primeiros 2 meses. Depois tem 100 Anos de Solidão, de Gabriel Garcia Marques, e Pedro Páramo, do Juan Rulfo. Aí a gente vai parar um pouco o referente o realismo mágico. A gente vai dar com esses 3 livros uma introdução bem grande no que seria o realismo mágico em Latinoamérica, e a gente vai depois vai para aspectos um pouco mais realistas, mas para tentar entender como o realismo mágico não se afasta da nossa realidade. E estes 6 livros, eles falam na procura constante da própria identidade, seja a identidade coletiva, que tentou ser esquecida, ou a identidade individual, que a gente, por crescer em um mundo onde não existe esse afeto pelo próprio, termina esquecendo, né? Então, depois a gente tem O Avesso da Pele, do Jefferson Tenório, Conversação no Catedral, do Mário Vargas Llosa, e Dona Bárbara,
do venezuelano Rómulo Gallegos, que seria o livro mais conhecido, ou deveria ser o livro mais conhecido da literatura brasileira, certo? Explicar um pouco de por que a gente fez esta seleção, foi esta curadoria. A gente não somente tem esse assunto, sino que a gente criou você vai estar vendo agora o site, a gente criou um site onde você pode ver tanto todo o material que a gente vai ver, como os links de acesso para o clube, assim como também o material, o porquê a gente está fazendo este enfoque tanto no realismo mágico como uma questão identitária na América Latina, certo? Então, eu vou deixar o link para o site aqui e eu vou passar para o próximo vídeo onde a gente vai estar já falando diretamente do livro da Isabel Allende e vai dar uma espiadinha nos primeiros capítulos dele. Tá bom? Até o próximo vídeo.